Olá, povo de Deus, boa noite. Iniciando aqui essa live falando sobre a campanha da fraternidade ano 2021. Sejam todos bem-vindos. Até as pessoas começarem a entrar, os casais, nós vamos dar alguns minutos para nós iniciarmos essa live com o tema da campanha da fraternidade. É melhor ficar com tudo. Sejam todos bem-vindos. A Rita já está dizendo aqui para nós nos apresentarmos, mas deixa chegar mais algumas pessoas, né, para nós darmos início a essa live promovida pelo SCC, Encontro de Casais com Cristo, e com o apoio aí da PASCOM, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Boa noite, meu irmão Antunes, boa noite a Samile, que é da PASCOM, o Antunes, que é pós-encontro do Encontro de Casais com Cristo. Sejam todos bem-vindos. Com certeza essa noite vai ser maravilhosa, essa noite de formação, falando da campanha da fraternidade, que traz como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema Cristo é a nossa paz. Do que era dividido se fez unidade. O livrinho está muito bacana, o livrinho da campanha da fraternidade. E assim, mostre os comentários em tela cheia. Alguém está pedindo para mostrar os comentários aqui em tela cheia. Deixa eu ver como é que faz. Pessoal, vocês vão me perdoar aí. Deixa eu ver como é que faz. Vou tirar esse fone aqui, vou ver se dá para captar nossa voz sem o fone. Deixa eu ver aqui. Pessoal, dá para ouvir? Dá um ok aí se tá bom, se não tá, sem o fone. Que eu falo um pouquinho alto. Ótimo. Então, gente, vamos lá. Vamos dar início a este momento. Domingos. Rita. 24 anos, mas no dia 2 de março nós vamos fazer 25 anos de casado, né? Mas como nós fizemos aí, vamos dizer 24 anos de casados. 3 filhos. Fizemos o 13º encontro de casais com Cristo da Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Lá, boa noite, Cristina, boa noite, Tony, tá falando ali com a gente. Deixa eu ver como é que desativa isso aqui, só um minuto, gente. Pronto, aí fica melhor. Então, gente, vamos lá. Campanha da Fraternidade 2021. Tema. O tema principal da campanha da fraternidade é diálogo, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E tem como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se unidade. O que quer dizer esta campanha da fraternidade? Esta campanha da fraternidade é uma campanha da fraternidade
ecumênica. O que significa campanha da fraternidade ecumênica? A cada 5 anos, a Igreja Católica, que faz parte do CONIC, se junta com outras igrejas e faz uma campanha da fraternidade ecumênica. Então, portanto, a campanha da fraternidade desse ano é uma campanha ecumênica. O que é CONIC? Conselho Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil. Então, com esse intuito, com o intuito de fazer uma campanha da fraternidade voltada para um todo, o CONIC, a cada 5 anos, promove uma campanha da fraternidade ecumênica. No mundo marcado pela diversidade, o diálogo é o caminho para a paz. Por isso que a campanha da fraternidade desse ano traz como tema fraternidade e diálogo. Sem dialogar, não dá para ter uma boa convivência, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja onde for. E nós, cristãos, nós casados, no encontro de casais com Cristo, precisamos dialogar. E a campanha da fraternidade que se inicia, que aliás se iniciou já, né? Com a quarta-feira de cinza, nesse período de reflexão, nesse período de profunda busca pela conversão, profunda busca de estar perto com Deus, é muito importante que estejamos atentos ao apelo da campanha da fraternidade deste ano, que nos convida a refletir, a aprofundar e a promover o diálogo como caminho de paz. O profeta Isaías dizia que a paz é fruto da justiça. Jesus diz que eu vos deixo a paz, não vos dou como o mundo dá. Então, a paz, para que ela aconteça na nossa vida, é preciso que estejamos atentos a uma reflexão, a um aprofundamento, a promover o diálogo em todas as esferas da sociedade com todos os povos. Uma campanha da fraternidade ecumênica, como nós dizíamos, é porque somos todos responsáveis pela promoção da paz através do diálogo, gente. Através do diálogo que essas igrejas que fazem parte do CONIC promovem. E essas igrejas são elas, Igrejas Evangélicas da Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, nossa Santa Igreja Católica, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia e a Aliança de Batistas no Brasil e Igreja Bethesda. Então, o Centro Ecumênico de Serviço da Educação Popular. Mas vamos lá. Quaresma e campanha da fraternidade. A Quaresma é um tempo de exercício de fraternidade. Nesta Quaresma somos chamados a crescer na capacidade do diálogo. O diálogo, gente, implica abertura, acolhida, escuta, capacidade de interação, discernimento conjunto. O diálogo é um compromisso de amor. Jesus sempre dialogou. O diálogo é um instrumento de promoção da paz. Sem o diálogo, não é possível o ser humano evoluir. Mas a campanha da fraternidade tem seus objetivos. E quais são esses objetivos? Descobrir a força e a beleza do diálogo como caminho da relação mais amorosa, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Olha que absurdo.
Então, nós devemos denunciar esse tipo de violência que infelizmente, alguns tipos de violência que infelizmente são legitimados em nome de Jesus. Comprometer-nos com as causas que defende a casa comum. A igreja tanto fala nessa casa comum. Contribuir para superar as desigualdades. Animar o engajamento e as ações concretas, gente, de amor ao próximo. Jesus resumiu os mandamentos no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, sem amor ao próximo, é complicado dizermos que somos cristãos. Contribuir para superar as desigualdades. Animar o engajamento de ações concretas de amor ao próximo, como eu dizia. Promover a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio. Infelizmente, a cultura do ódio tem que se disseminado de uma forma avassaladora, de uma forma muito complicada e preocupante no meio da sociedade. E não só nos países onde vivem guerras civis ou coisa parecida, mas no Brasil as guerras urbanas. Fortalecer a convivência e a comunicação interreligião. É preciso esse diálogo, é preciso se falar de Jesus em todo tempo e lugar com pessoas de outra religião. É preciso apresentar Deus. Estimular a convivência fraterna em meio às crenças, ideologias, concepções diferentes. Não é porque você não pensa igual a mim, igual a Rita, que você não merece ser ouvido. Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Nós precisamos compartilhar essas experiências. De repente você tem uma experiência, você casal tem uma experiência que vai contribuir para o crescimento, para o amadurecimento, para o engajamento de mais pessoas no caminho cristão. Mas essa campanha da fraternidade diz que a primeira parte é a parada. Ver a realidade. Que realidade é essa? O mundo está marcado por graves males que revela a falta de diálogo. Há múltiplas violências interpessoal, familiar, social, institucional. Infelizmente, os ismos da vida, os ismos que assolam a sociedade, têm prejudicado muito. E que ismos são esses? O egoísmo, o individualismo, o fundamentalismo, o nacionalismo exacerbado, o proselitismo, o racismo e tantos outros males que fomenta a guerra, indiferença, intolerância, polarização e extremismo. Gente, nós precisamos, como cristãos, estarmos atentos a esses tipos de coisas. Vocês estão ouvindo bem? Sim ou não? Dê um ok aí, por favor. Promover o diálogo, gente, é estarmos atentos ao momento que estamos vivendo. Infelizmente, a pandemia do Covid-19 acentuou uma série de problemas na humanidade e nós somos prova disso, todos nós cristãos sabemos disso. A humanidade fez uma experiência do medo, da impotência, da angústia, da fragilidade, da vulnerabilidade, da incerteza, da dependência. E não resta outro caminho a não ser buscar a Deus, a não ser buscar o diálogo fraterno, a não ser respeitar as diferenças. Nós percebemos que essa pandemia da Covid trouxe todos esses males para a sociedade. Talvez
para que possamos fazer uma profunda reflexão sobre a nossa forma comportamental, como nós tratamos as pessoas. A gente vê que uma pandemia como essa não seleciona rico nem pobre, não seleciona amarelo, branco, preto. Nós somos a raça humana. Então, todas as dimensões da vida na sociedade foram abaladas por esse mal. Então é preciso nós fomentarmos a cultura de vida, a cultura do diálogo, e não a cultura da separação, da exclusão. Muito obrigado pelo feedback sobre o áudio. Lamentavelmente, em meio a tanto sofrimento, gente, houve quem se aproveitasse do sofrimento alheio. Infelizmente. Como não abraçar uma campanha da fraternidade como essa, gente? Infelizmente, muitos estão fomentando o negacionismo da pandemia, doutrina da conspiração, indiferença, desvio de recursos, corrupção política, insensibilidade, egoísmo, abuso comercial. O profeta Amós, ele já denunciava naquela época o abuso comercial, a exploração das pessoas pelos aqueles que tinham mais privilégio. E hoje não é diferente. As elevações de preço nós presenciamos no início da pandemia, como os supermercados e tantos outros segmentos elevaram os preços. E depois, com desculpa, e há quem ainda, não consegue compreender que a campanha da fraternidade vem com esse intuito de denunciar o negacionismo para uma coisa que está acontecendo, que é latente. Os hospitais estão em colapso. Nós vimos aí o estado do Amazonas, sobretudo a capital amazonense, Manaus, colapsado total. A gente vê áudios de pessoas da área da saúde implorando. Então, não dá para fecharmos os olhos como os cristãos e cristãs para o negacionismo, para a doutrina da conspiração, para a indiferença, para desvio de recursos, para a corrupção, para a insensibilidade, para o egoísmo. Não dá para fecharmos os olhos. Temos por obrigação moral de denunciar esse tipo de absurdo. Graves problemas sociais revelam pouca harmonia entre diálogo e o bem comum, gente. O elevado número de homicídios por ano, sobretudo dos jovens negros. Para vocês terem uma ideia, em 2018, 30.873 jovens foram assassinados no Brasil. Depois que aquele problema todo se eclodiu nos Estados Unidos e teve aquela também um resquício aqui no Brasil por conta da violência com a juventude, sobretudo a juventude preta. É preciso que o diálogo se estabeleça, e é para isso que a campanha da fraternidade vem através dessas igrejas, na qual a nossa Santa Igreja Católica faz parte do CONIC. Não podemos fechar os olhos para isso. Mas eu falava sobre homicídios de jovens e um crescente aumento do feminicídio. Gente, não sei se vocês viram, depois do jogo do Palmeiras, aí no Mundial, um marido matou a esposa porque ela torcia pelo Palmeiras e ele era corintiano. Misericórdia. Há poucos dias, semana passada, semana atrasada, aliás, em janeiro, aqui dentro de Fortaleza, o cara matou a namorada só porque descobriu que ela estava grávida.
Como é que podemos fechar os olhos para isso? Sem falar no desrespeito para com os direitos trabalhistas. Além do mais, a rejeição e agressão e violência contra as minorias indígenas, LGBTQI, que em 2018, 420 foram assassinados contra os estrangeiros. Então precisamos acolher essas pessoas. Jesus Cristo acolheu todo mundo. Nós, como cristãos, não podemos fechar os nossos olhos para uma coisa de tamanha importância. A campanha da fraternidade vem com esse objetivo, para dialogar, para chamar as pessoas para uma profunda reflexão. E não ficar no negacionismo, achando que é politicagem. Que, aliás, eu vou fazer um adendo aqui, as pessoas confundem políticas sociais com socialismo, não tem nada a ver. Socialismo é ideologia política, como o capitalismo, só que com outro viés. Políticas sociais não tem nada a ver com isso. Misericórdia. Mas vamos lá adiante. Sem falar alto índice de violência policial, assassinatos de ativistas dos direitos humanos, e que, aliás, também muitos policiais são assassinados em cumprimento aos seus deveres. Em 2017, 156 líderes foram assassinados no Brasil, gente. Agressão ao meio ambiente, desmatamento ilegal, extrativismo ilegal, queimadas, poluição dos rios e nascente. O Rio Doce, depois daquela tragédia lá de Mariana, até hoje os sitiantes lá estão amargando o desalento daquele desastre terrível que aconteceu, e por aí vai. Violência contra os encarcerados. Infelizmente, existe a chamada da cultura do bandido bom é bandido morto. E eu tenho discutido muito sobre essa questão. Mas que tipo de bandido se refere? É bom nós, como cristãos, fazermos essas reflexões. Porque quem desvia milhões, até bilhões da saúde, da educação, de moradia, não são bandidos e não comete genocídio em massa? Quem desvia recurso e falta oxigênio em plena pandemia, isso também não é banditismo? Meu Deus! Nós precisamos, como cristãos, atentarmos para esses detalhes. Doa quem doer. Mas é a pura realidade. Mas vamos adiante. Vamos, neste momento aqui, no mundo de hoje, há muita espécie de vírus, diz um dos bispos. Livra-nos, Senhor, destes vírus, mas também de todos os outros que se esconde dentro dele. Livra-nos dos vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria nos atira, desamparado para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira da fortaleza de alma com o melhor se enfrentar às horas difíceis. Livra-nos dos vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver. Se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos dos vírus da comunicação vazia,
em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chega ao silêncio. Livra-nos dos vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocaste como sentinela da aurora. Cardeal José Tolentino Mendonça. Mas vamos adiante. Segunda parada, julgar. Somos chamados a rememorar, recordar, perceber a mão maravilhosa e cuidadora de Deus na história, gente, das pessoas e das comunidades. Deus dialoga, Deus conversa com a humanidade. A fé é diretriz da conduta tanto para o bem quanto para o mal. Preste bem atenção nessa frase. A fé é diretriz de conduta tanto para o bem quanto para o mal. Tem pessoas que, infelizmente, muitas vezes a fé é deturpada, gente. É necessário refletir sobre o conteúdo e os valores da experiência religiosa. Religião, religare. Que é religião? É ligação entre o ser humano e Deus. E não é para divisão. A gente tem que ter uma experiência verdadeira de religiosidade. É preciso discernimento da vontade de Deus. E não é a nossa vontade. Porque o amor e a verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Segundo o Salmo 85, versículo 11. É preciso discernimento da vontade de Deus. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías já dizia isso. Que viria o príncipe da paz. E veio, sim. Anos depois, sei lá, 600, 700 anos, veio sim o príncipe da paz. E que está aqui há 2021 anos. Deu a sua vida por nós. E isso é amor de Deus, porque em João 3,16, o evangelista diz: com efeito Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a pessoa que promove a paz é chamado filha, é chamado filho de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 9. A paz é um dom do Cristo ressuscitado. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Jesus, através do Evangelho de São João. Não é a campanha da fraternidade que está dizendo. Não são os bispos. Não, Papa, é a palavra de Deus. Jesus chorou diante de Jerusalém porque a cidade rejeitou a paz. E a paz verdadeira quem dá é Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus estão centrados no amor a Deus e ao próximo. João 15, 12. Eu já havia falado sobre quando interpelaram Jesus qual o maior e o mais importante mandamento. E Jesus disse: ouça Israel, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí se resume toda a lei e o profeta. Mas não é um amor a Deus que fomenta a violência e o uso de armas. Jesus propõe a seus discípulos a necessidade do diálogo, do perdão, da compaixão, do convívio fraterno. A paz brota da fé, supera a inimizade e promove a unidade. Nós somos da família de Deus. E esse é o objetivo da campanha da fraternidade. Porque as comunidades cristãs são chamadas a promover a comunhão, a partilha dos bens. São Lucas já dizia isso lá em Atos dos Apóstolos. Vou tomar uma aguinha aqui.
Terceira parada, agir. Fazer o bem faz bem. Esse trocadilho eu achei muito bacana. Fazer o bem faz bem. O batismo nos exige a prática do bem, das boas obras. Promover o diálogo ecumênico, a oração, a semana da oração pela unidade dos cristãos, experiência de convivência interreligiosa, superar a violência religiosa, superar a violência contra as mulheres nesse mundo machista, onde o machismo ainda impera, cuidar da casa comum. E a quarta parte, celebrar. Porque celebrar é tornar célebre um momento. Promover a celebração da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Promover a celebração ecumênica, essa unidade, essa união dos cristãos. Preparar celebrações penitenciais. Precisamos de penitência. Articular campanha solidária, campanha de solidariedade. Promover experiência missionária, periferia. Promover a leitura orante da palavra de Deus. Temos que ter a palavra de Deus, né, gente? Fazer estudos sobre questões ecumênicas, ética, paz, unidade, solidariedade. Procurar compreender, conhecer primeiro antes de estar batendo no que a gente não conhece. Incentivar o estudo da encíclica Fratelli Tutti, que aliás tem um vídeo bacana do Santo Padre, o Papa, que ele fala sobre essa encíclica. E eu convido você a verificar, que inclusive o padre, o nosso pároco Juarez, ele compartilhou hoje também. E eu convido você a olhar até no YouTube, dar uma olhada e depois ver sobre essa encíclica, é bem bacana. Requalificar as relações interpessoais. Gente, sem relações interpessoais, o mundo entra em colapso. A sociedade entra em colapso, a comunidade entra em colapso, a família entra em colapso, porque falta o diálogo. Qualificar a vida fraterna. A correção, a escuta, o cuidado. Mas a correção de maneira amorosa e com paciência. E assim, nós podemos entender melhor sobre a campanha da fraternidade. E é neste sentido que nós vamos, neste momento, eu vou ler a campanha da fraternidade, eu separei até aqui a música, eu vou colocar uma musicazinha, a gente tem minutos ainda, eu vou colocar a música da campanha da fraternidade para a gente ouvir, né? Tá ouvindo? Bem? Confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar as Escrituras, como fez o caminho em Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho em Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido,
Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Pronto, gente. E agora a oração da campanha da Fraternidade 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através da campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muro que separa e gera indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. E nós podemos um aprofundamento para reflexão. A gente pode pensar: o que podemos fazer para crescer na capacidade do diálogo, pessoalmente, comunitariamente, como família, como casal ou no trabalho? O que podemos estimular em nossos filhos, estudantes e fiéis, para crescerem na capacidade do diálogo? O que mais nos dificulta de fazer a experiência do diálogo? Quando a experiência religiosa impede a possibilidade do diálogo. Então, tudo isso nós podemos refletir. E agora, para finalizarmos este momento, vocês sabem que eu gosto de cordel, né? E eu preparei um cordelzinho aqui, nós preparamos um cordel para este momento de campanha da fraternidade. Vamos lá. Para falar deste assunto, precisamos saber disso. Não dá para entender a campanha sem conhecer Jesus Cristo. Ele enfrentou os poderosos, mesmo correndo alto risco. Pobres e marginalizados era sua predileção, cobradores e prostitutas, leproso e até ladrão. Acolheu e amou todos, sem importar com a opinião. Então, fiquem atentos com a sua opinião, pois Ele que é Deus não fez discriminação, o que nos dá o direito de preterir o irmão. A campanha da fraternidade tem como objetivo maior despertar a sociedade para um mundo bem melhor. Também que todos se unam e ninguém se sinta só. Fraternidade e diálogo é o tema principal. Quanto ao lema também, é por demais especial, convidando todos os povos para um mundo mais plural. Neste ano ecumênico, o CONIC foi capaz de trazer um grande lema
Cristo é a nossa paz, para causar reflexão que somos do mesmo Pai. Dialogar é preciso superar desigualdade, ações concretas de amor, diminuindo as maldades. São alguns objetivos da campanha da fraternidade. Olhe para a realidade, é papel dos cristãos. Tirar o negacionismo, acabar a conspiração, fomentar a honestidade e eliminar a corrupção. A triste realidade dos que parecem diferentes são punidos sem motivos, mesmo sendo inocentes. A cada dia a violência continua mais crescente. Julgar não é o caminho de um cristão consciente. Jesus amou a todos, pois o amor transforma a gente. Só Deus tem conhecimento a dor de cada vivente. Portanto, celebre a vida, o amor e a mansidão, fraternidade e diálogo. Mate a fome de um irmão, faça um gesto de bondade, troque a arma pelo pão. Finalizo com o convite, façamos reflexão. Jesus nunca aceitou qualquer discriminação. Quem somos nós para julgar e excluir nosso irmão? Boa quaresma a todos, uma campanha da fraternidade abençoada, que nós possamos continuar dialogando, conversando, defendendo a nossa Santa Igreja Católica, defendendo o nosso pastor maior, o Santo Padre, o Papa, defendendo a nossa igreja, porque Jesus também foi apedrejado em sentido figurado, né? Mas Jesus foi condenado até a morte, e morte de cruz, por defender o que na época era tido como um escândalo. Quem somos nós para julgar? Jesus ceou com cobradores de impostos, Jesus acolheu prostituta, não condenou a adúltera, abraçou, curou leprosos, os doentes que eram excluídos e preteridos pela sociedade. Então, que nós possamos acolher sem julgamento, sem querer ser superior a ninguém. Que Deus abençoe a todos vocês. Quer falar alguma coisa, Ney? Então, vocês perceberam que a Rita fala pra caramba, né? Ai, abraço a todos. Vamos finalizar aqui, concluir o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se tiver no nosso conhecimento, ainda temos um tempinho. Gente, eu mostrei no início, mostrar aqui novamente. Esse aqui é o livrinho, ó, da campanha da fraternidade. É um livro pequeno, dá pra gente conhecer bastante, então é bom que todos deem uma olhada. Pronto, é isso mesmo, Socorro. Acolhimento sem julgamento. Amém? Então, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe. Forte abraço. Como vocês perceberam, Rita conversa, fala muito. Ai. Um livrinho desse de presente, legal. Ok, gente? Abraço. Que Deus abençoe. É o quê?